Nós vamos lá ao nosso estudo de Hebreus. Hoje nós vamos continuar explorando um pouquinho mais o capítulo 5, que a gente já começou, vimos o comecinho dele aqui. Hoje a gente vai explorar um pouquinho mais, avançando. Então, nós temos enfatizado já alguns estudos atrás, nessa parte dessa carta. O livro de Hebreus é uma carta. Ele enfatiza o sacerdócio de Jesus. Então, capítulos 5 e 7, principalmente. O capítulo 6 está inserido aqui, vamos dizer, como que um parêntese com algumas advertências que ele faz, né? Eu pretendo introduzir, chegar até o início dessa advertência, dessa exortação que ele faz, ao longo de todo o capítulo 6, tá? Mas, basicamente, é um intervalo, mas ele vai tratar aqui, capítulos 5 e 7, dessa questão do sacerdócio de Jesus. Então, que nós já passamos bem os primeiros versículos, só vamos reler aqui para pegar bem a sequência, porque a gente vai explorar um pouquinho do versículo 5 para frente, tá bom? Ele diz aqui, olha, no versículo 1, porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então a gente viu aqui esses primeiros versículos, falando todo sumo sacerdote, dentro do que os hebreus conheciam bem, dentro da lei, era tomado dentre os homens para essa função. Intermediar as ações dos homens dirigidas a Deus, concernentes a Deus. Então, o sacerdote, cuidava desses dons, dessas ofertas e sacrifícios. Ele tinha que fazer, quando diz aqui, ele possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e dos errados, fala do papel de intercessor. É uma coisa que se espera de alguém que interceda por uma pessoa junto a outra, é que ela assim se identifique com o problema daquela pessoa A, né, para intermediar junto à pessoa B, né, no caso aqui dos homens, para com Deus. E ele diz, sim, o sacerdote tem essa função, até porque ele tinha que olhar para si mesmo, porque sendo ele um pecador, ele tinha que enxergar que ele próprio estava debaixo daquelas condições e ele deveria, assim, se compadecer dos outros e, assim, já que foi dado a ele essa função, ele interceder pelos homens junto a Deus. E como disse, ele tinha que fazer sacrifícios intercedendo tanto pelo povo como por ele mesmo, uma vez que ele se identificava com isso. Bom, se ele está falando aqui de sacerdócio de Cristo, nós vamos ter que lembrar que o tipo de identificação de Jesus com os homens é um pouco diferente, uma vez que ele não era pecador. Ele não pecou, mas tem um detalhe. Jesus foi sujeito a pecar. Como homem, ele sendo humano, o lado humano de Jesus expõe ele
ao pecado. E se identifica ele com a raça. Era por isso que Jesus, era necessário que ele fosse um homem, não podia ser um outro tipo de criatura, um outro tipo de ser, né? Seja um animal, seja um anjo. Jesus tinha que ser um Adão, né? Como a gente comentou no estudo passado. Paulo se refere a ele como o segundo Adão. Então, aí nós chegamos a essa parte. Ele está dizendo, os sacerdotes colocados nessa situação, eles eram tomados dentre os homens indicados por Deus. Então, nós vimos, Deus determinou que fosse Arão o primeiro, ele escolheu a dedo o primeiro, e que da linhagem dele fossem saindo os próximos sumos sacerdotes. Aí no versículo 4, que a gente já viu também, ele chega a dizer, e ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão, como foi o caso de Arão. Então aqui ele chama atenção para esse fato. Ninguém cai lá de paraquedas, ou porque, eu resolvi, eu quero ser sacerdote. Se autonomear, se autoproclamar. Não. O sacerdote tinha que ser proclamado, identificado, chamado por quem poderia fazer isso. Ninguém toma essa honra tamanha se não for chamado por Deus. Só Deus poderia fazer isso. Então aí ele diz, versículo 5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui a gente vê citações do Antigo Testamento. A primeira, que a gente já viu na primeira parte do estudo, nos capítulos anteriores, se não me engano, no capítulo 2. Isso, capítulo 2. Ele faz referência a isso. Mas vamos rever esse versículo aqui rapidinho, irmãos. No Salmo 2. Vamos lá, vou pedir aos irmãos algum irmão que leia para a gente. Salmo 2, versículos 6 e 7. Eu, porém, eu proclamarei decreto. O Senhor me disse, tu és filho, Tá, então a gente vê aqui essa afirmação contida no versículo 5, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. Deus escolheu o seu próprio filho para ser esse intercessor. Aqui é interessante, irmãos, que embora não esteja defendendo o papel de Jesus como rei, mas sim como sacerdote, ele faz menção dessa passagem que cita como rei. Versículo 6, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte. E em seguida afirma a respeito da filiação de Jesus, identificando quem é. Vamos lembrar que as primeiras referências lá na carta sempre se refere a Jesus não pelo nome, mas como filho, sempre o filho. O importante aqui o autor faz menção do Antigo Testamento para demonstrar aos hebreus que aquelas referências diziam respeito a Jesus. E que Jesus veio ao mundo com esse papel. Irmão, isso aqui é bem importante para a gente, porque se você for analisar, pare e pensa um pouquinho comigo.
Ainda hoje, nós temos assim, milhões de pessoas que se identificam como cristãs, tá certo? Concordam? Agora, será que essas pessoas todas, elas entendem realmente quem é Jesus? É uma coisa para a gente pensar. Muitos que se dizem cristãos têm em Jesus só assim, um tipo de modelo. Eu preciso ser bom como Jesus foi e como ele ensinou. Mas não entende o papel de Jesus. A necessidade da morte dele na cruz. Ou seja, o papel que ele exerceu como intercessor. Dentro do catolicismo, por exemplo, quando se confunde essa ideia toda dentro da idolatria que é praticada, de colocar vários homens, né, como santos, como um tipo de intercessores, tá certo? Então, vai ali um católico, ele dirige as petições dele, ou ações de graça, ação não sei o quê, né? Seja qual for o santo de devoção dele, confiando que esse santo intercede por ele junto a Deus. Esse papel não é dado a homens, a santos. Esse é o papel da figura do sacerdote. Como nós lemos aqui, o sacerdote é tomado dentre os homens e constituído a favor deles nas coisas concernentes a Deus. Tá? Então não tem pastor, tá? Tem muitos crentes cristãos aí também que acham, né, que, sei lá, o pastor, o bispo, o padre tem um poder especial de interceder por ele. Não tem. Não tem. Né? Um irmão pode orar por você, mas não tem poder de interceder. O único que tem poder de interceder, e colocado por Deus, quem tem esse papel, é o intercessor. E o intercessor, intermediário ou mediador, né? O mediador entre Deus e os homens e Deus é Jesus. É só ele que tem essa função. Então, nem um santo, nem Maria, né? Dentro do catolicismo, assim, é colocado num nível acima, até de certa forma colocam Maria até acima de Jesus, né? Porque já que ela é a mãe, ela tem autoridade sobre ele. Na visão de alguns é assim que funciona. É um entendimento errado. Né? Muitos têm Maria como medianeira, como intercessora. Eu estou falando dentro do catolicismo. Mas, irmãos, dentro das igrejas evangélicas, e eu diria, mesmo dentro das igrejas batistas, tem muita gente com uma concepção errada a respeito de Jesus, por falta de entender. Então, o autor aqui está esclarecendo bem essa condição de Jesus. Tá? E ele não foi assim eleito por homens para ser isso. Ele não se autoproclamou. Mas diz aqui, todo sacerdote sempre tem que ser ordenado por quem? Por Deus. E assim, Jesus foi ordenado por Deus para ser. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que morresse na cruz e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho, nomeou o seu Filho. Ele disse, tu és o meu Filho, hoje te gerei. Não é porque Jesus foi criado, mas porque Jesus, sendo o Verbo eterno,
foi introduzido no mundo, foi gerado na forma humana. Lembrando que ele nasceu, sim, né, de um nascimento virginal no ventre de Maria, mas concebido pela ação do Espírito Santo de Deus. Deus mesmo gerou o homem Jesus. Ele só foi formado no ventre de Maria. Ele é nomeado por Deus, esse mesmo que diz: tu és meu filho, hoje te gerei, e também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o mesmo Deus que introduziu Jesus no mundo diz: você é o meu sacerdote escolhido. Você vai ser o mediador entre os homens. Eu vou receber os homens, acolher eles por seu meio, por seu intermédio. Salmo 110. Vamos ler. Vamos lá. Vou pedir a um outro irmão que leia para a gente. Salmo 110, versículo 4. Um irmão ou irmã, né? Quem achar primeiro pode ler. Isso. Olha só. Jurou o Senhor, Deus mesmo. Essa palavra de juramento é uma palavra firme, fiel. Ele determinou, vamos dizer assim, e não se arrependerá, jamais vai mudar de ideia. Tu és um sacerdote eterno. Aqueles sacerdotes humanos não eram eternos, né? Aqueles nomeados da tribo de Levi, da descendência de Arão. Todos eles tinham seu período, porque eles viviam... Tinha um período em que o seu pai ainda era o sumo sacerdote, né? Então, quando o pai morria, então um dos filhos que era sacerdote era nomeado, hereditariamente, ele era nomeado como sumo sacerdote, e assim ia passando isso de geração em geração. Eles não eram eternos. Agora aqui nós temos uma promessa de um sacerdote diferente, um sacerdote eterno. Então, a referência a Jesus. E não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Opa! Então nós temos aqui, qual é a condição? Melquisedeque. Nós vamos ver sobre ele depois. Mas eu acredito que a maioria já saiba a história, lembra, né? O Melquisedeque, ele é descendente de Arão? Não, né? Nós vamos ver, ele viveu, na verdade, muito antes de Arão. O Arão saiu de quem? De onde ele veio? Vamos ver, ele era um levita, né? Da tribo de Levi. Levi era filho de quem? De quem? Jacó. Jacó era filho de quem? De Isaac. E Isaac era filho de quem? De Abraão. E o Melquisedeque é contemporâneo do Abraão. Então, ele é antes desse tempo, antes da lei, antes das tribos, né? O Levi e o Arão, bem depois, nem sonhavam em nascer ainda. Mas esse Melquisedeque, então ele não era um israelita. Ele é um sacerdote diferente. Ele não é um sacerdote dentro da tribo de Israel.
ele é um sacerdote que representa todos os povos. Ele não era um representante ou alguém que ali era nomeado para interceder só por Israel, pelas tribos dele. Tá? Então nós temos, o que quer dizer isso, basicamente? Que nós temos um sacerdote prometido por Deus já. Não é o autor de Hebreus que está dizendo isso aqui, não é Paulo. Ele está se referindo a alguma coisa que já estava lá no Antigo Testamento. Ele só está explicando uma coisa que a Bíblia, que eles tinham escrito naquela época, já dizia. Então nós temos o Antigo Testamento falando de um sacerdote eterno e que não é segundo a ordem de Arão. Ele é eterno, não é limitado no tempo, e ele não é limitado a um povo específico. Percebe? Nós estamos falando de um outro tipo de sacerdócio. Um sacerdócio universal, vamos dizer assim. Jesus é aquele sacerdote nomeado para interceder por todos os homens, todos os povos. Não preso a uma linhagem sacerdotal. Nós vamos ver que no capítulo 7 explica bastante coisa sobre Melquisedeque e nós vamos entender um pouquinho melhor essa questão. Tem vários ensinamentos através disso, através dessa comparação com Melquisedeque. Versículos 7 e 8, aqui voltando para o nosso Hebreus 5, ele diz o seguinte, o qual, ou seja, está falando sobre Jesus aqui, tá? O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Nos dias da sua carne, o que ele está dizendo aqui? Foi naquele período em que ele viveu aqui entre os homens. Ele esteve aqui entre nós. Com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas, com lágrimas, orações e súplicas, ele clamou. Grande clamor àquele que o podia livrar da morte. Aqui nós temos um versículo que causa assim, uma certa... Jesus veio ao mundo para morrer por nós. Mas ele pediu para não morrer? Vamos dar uma olhadinha nas passagens. É interessante a gente ler o que diz lá. Vamos pegar Marcos, capítulo 14. Quantos irmãos buscam lá, Marcos 14? Deixa eu pegar... Vou ler um versículo aqui para os irmãos que eu não citei antes. Quando fala sobre o fato de Jesus não ter se glorificado a si mesmo para essa honra, né? Lá em João 8,54, diz o seguinte, olha, Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Tá, então, aqui nós temos um versículo que Jesus deixa claro quem é que glorifica ele. Se ele mesmo se glorificasse naquilo, né, assumir aquela honra por conta própria, sem ter sido nomeado por Deus, ele mesmo diz aqui, minha glória não seria nada. Interessante isso, né? Mas ele diz, não, antes... Aquele que me glorifica, aquele que me coloca nessa condição é o Pai. Porque vocês dizem que é o Deus de vocês, né? Vocês chamam ele de Deus. Então, atentem para isso. Tá, mas vamos lá. Vamos na sequência aqui em Marcos 14. Vamos ver o que Jesus diz nessa passagem. Versículos
32 a 36. Vocês devem lembrar, isso aqui é a oração de Jesus lá no Monte das Oliveiras, naquele jardim chamado Getsemane ou Getsemane. Na noite em que ele foi traído. Ele diz, e foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, nós temos aqui relatado no Evangelho uma passagem curiosa. Nós encontramos aqui a perfeita humanidade de Jesus. Né? Perfeita em todos os sentidos. Por quê? Nós vemos a plenitude da humanidade dele, né? No sentido de Jesus estava ali como um homem, ele era um homem mesmo. Se ele fosse um espírito, alguma coisa assim, ele não temeria. Mas Marcos relata aqui, e segundo a gente entende, Marcos escreveu, ele não estava presente lá, mas ele escreveu mediante o relato de Pedro, que estava presente. Isso se mostra bastante no Evangelho de Marcos. Parece bem nítido a visão de quem estava próximo ali, a visão de Pedro. E Jesus disse, naquela ocasião, segundo o relato deles, que ele estava triste até a morte. No versículo anterior, o relato é de que ele começou a ter pavor e angustiar-se. Mas mesmo nessa plenitude da humanidade, ou seja, Jesus como homem, ele temeu, porque ele antevia a dor, o sofrimento pelo que ele ia passar. Ninguém poderia passar assim, naturalmente, como que sem dar importância. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm medo da morte? Se você tem certeza da salvação, você tem medo de morrer? Qual é o nosso temor da morte? É o destino da nossa alma? Jesus não tinha dúvidas com relação ao destino dele. Assim como o crente não deve ter dúvidas nem temores com relação a isso. Mas, irmãos, tem uma coisa que assusta na morte. É o sofrimento e a dor que a gente possa passar. Eu diria assim, ninguém é tão corajoso assim, tão fervoroso, corajoso, que não tenha algum tipo de receio pela morte, seja qual for ela. Talvez uma doença, a gente vê casos de irmãos que sofrem anos e anos, não só irmãos, não, mas muitas pessoas, crentes ou não, que sofrem por muito tempo com certas doenças. Sofrem, mas sofrem mesmo, dores intensas. Tem pessoas que têm que ficar à base de morfina, né?
E tem hora que nem morfina mais surte efeito. É terrível. Agora, Jesus estava ali como homem. E, bom, ele tinha, apesar de ser homem, ele tinha certos vamos dizer assim, nós poderíamos dizer privilégios, mas que tem horas que talvez se tornasse um problema, porque estava ao mesmo tempo presente a natureza divina. Ele era homem, mas era Deus. E ele sabia pelo que ele haveria de passar, os sofrimentos dele. E me chama a atenção, assim, o que eu penso, né, o que eu entendo, embora eu não possa, assim, não tenha uma afirmação bíblica, mas eu entendo que Jesus, o sofrimento não era só físico, mas acho que o que tornava mais intenso isso para Jesus era pensar naquele momento em que o peso de todos os nossos pecados recairiam sobre ele. A ira de Deus foi descarregada sobre Jesus. Então não era uma morte qualquer, uma morte instantânea, né? Jesus padeceu ali muito naquele período de tempo, vamos dizer assim, curto, né? Foi tudo em um dia, mas o sofrimento de Jesus foi intenso e ele antevia isso. Então nós vemos aqui na oração dele a tristeza, a aflição dele, a agonia. Isso é expresso em várias palavras. Até aqui, como a gente vê, Marcos chega a relatar isso como pavor. Era natural que ele estivesse em agonia por aqueles momentos. Mas nós vemos aqui a perfeita obediência dele, que o autor de Hebreus diz também. Porque apesar de ele clamar, afasta de mim este cálice, quer dizer, se for possível, me poupa, é isso que quer dizer essa expressão, que eu não tenha que passar por isso, por esse sofrimento, mas ele diz, não seja porém da forma que eu quero, mas como tu queres. Então aqui nós vemos a plena obediência de Jesus. Não que ele tenha hesitado em cumprir o seu papel, mas ele sabia que o Pai, né, para ele tudo é possível. O autor de Hebreus diz que ele foi ouvido. Bom, ele passou por aquele sofrimento. Mas será que ele foi ouvido? Bom, ele sofreu a morte, mas ele não foi retido pela morte. Ser ouvido, irmãos, aqui também tem uma coisa que a gente pode aprender. Sermos ouvidos não quer dizer que Deus vai fazer do jeito que a gente quer. Amém? A nossa oração, na verdade, deve ser sempre recheada desse mesmo sentimento de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo. Mas Deus sabe as razões de cada coisa. Ontem, quando nós recebemos a notícia preocupante, né, de que o irmão Fernando tinha entrado em contato dizendo que ia para o hospital e depois perdeu o contato, nós ficamos aflitos com isso, com a irmã, e nós oramos a Deus. Nós pedimos a intercessão de Deus, que Deus poupasse ele.
Mas Deus, naquela altura, eu acredito que ele já tivesse mesmo falecido, né? Já tivesse acontecido. Deus não reverteu isso, não impediu. Mas será que com isso nós podemos dizer Deus não nos ouviu? A nossa oração deve ser sempre submissa ao Pai. Nós pedimos, mas não seja como nós queremos, mas como Ele quer. Jesus mesmo fez isso e ensinou. Pode ser mal entendido isso aqui, quando diz Jesus aprendeu obediência, como se ele tivesse partido da desobediência para aprender a ser obediente. Jesus sempre foi obediente ao Pai, em todas as coisas. Mas a cada dia, desde o princípio e até o final, novas situações foram levando Jesus a ser e continuar a ser obediente. Como Paulo relata lá em Filipenses, quando ele fala sobre a humilhação de Jesus, né, capítulo 2, e ele diz que ele foi obediente. De que forma? Vocês lembram como está lá? Até a morte. E morte de cruz. Quer dizer, ele foi obediente desde sempre, desde o início e até ao fim, até as últimas consequências. A gente tem bastante a aprender com o nosso mediador, né, Jesus. Sim. Então, mas como eu disse antes, nós não podemos olhar para Jesus só como um grande exemplo. Eu preciso ser resignado como foi Jesus. Sujeito ao Pai, submisso ao Pai como foi Jesus. Sim, suas coisas também. Mas eu preciso entender que Jesus cumpriu toda essa obediência por razões maiores. Com aquele propósito que ele veio ao mundo, que ele foi nomeado pelo Pai. O Pai que disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, hoje eu te coloquei no mundo, e você vai ser sacerdote eterno, né? E segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. A gente já explicou o que quer dizer isso. Versículo 9 diz, e sendo ele consumado... desculpa, irmãos, vamos ver o relato de Lucas também, antes da gente partir para o 9. Eu anotei aqui, vamos ver, tem algumas coisas em Lucas também interessantes. Lucas 22. É bom ver outro relato, rapidinho aqui. Não tem assim, nada tão diferente assim. Mas é relato. Então, naquela mesma noite que eles celebraram a ceia, eles se retiraram, foram ao Monte das Oliveiras, diz aqui então, e saíram lá do cenáculo, onde eles celebraram a ceia. Foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Então aqui, no Monte das Oliveiras, ele foi para aquele lugar, é o Jardim Getsemane, que ficava no alto desse monte. A ordem que ele deu, orai para que não entreis em tentação. Versículo 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Aqui nós temos um detalhe que não é mencionado lá por Marcos, né? O próprio Pai envia um anjo animando Jesus.
E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Até aqui. Né? Então a gente vê o sofrimento, a agonia de Jesus. Lucas relata que era tão intenso que ele transpirava e se assemelhava assim a grandes gotas de sangue. Dizem, né, eu já vi comentários de que isso é um fenômeno que realmente pode acontecer. Né? De que em intenso sofrimento, até não sei como isso acontece, né, mas que o sangue pode vir a se misturar com o suor, as glândulas. Não sei se algumas veias são rompidas, alguma coisa assim. Nunca pesquisei, tá? Ouvi dizer, só comentário aqui. Ao ponto de o sangue se misturar com a transpiração, com o suor e sair pelos poros. Então, isso aqui, o relato indica assim, um sofrimento intenso, a agonia de Jesus. Só, assim, evidencia, mas as afirmações básicas são as mesmas de Marcos ali, como a gente vai encontrar também em Mateus, tá? A gente vê a questão do sofrimento de Jesus naquele momento literalmente crucial. Crucial vem de cruz, né? Vamos lá. Agora sim, versículo 9. Diz, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, cumprido aquilo que ele temeu, mas era necessário. Então, Jesus cumpriu o papel do sacerdote. A gente já citou isso antes, mas aqui vale a pena relembrar. Tinha aquela coisa dentro das cerimônias em Israel, de que só o sumo sacerdote, em ocasião especial, uma vez por ano, ele podia entrar naquele lugar santíssimo que demarcava a presença de Deus, certo? Quando Jesus morreu, nós temos um relato de que aquele véu que existia no templo, ele se rasgou de cima a baixo. Então a gente já comentou isso também. Mas qual é, então, o ensinamento que nós temos desse fato? Deus ensina através de profecias, de fatos e de coisas, de obras que ele faz. Deus ensinou que, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, ele determinou isso. Vem de Deus. Foi rompido aquela separação. A partir daquele momento, irmãos, não existia mais a necessidade de um sacerdote humano. Israel pretende reconstruir o templo, restabelecer o culto e restabelecer o trabalho sacerdotal. Mas isso é devido à incredulidade deles com relação a Jesus. Porque eles deveriam entender que isso não é mais necessário, porque isso já se cumpriu. Amém? Isso já aconteceu. Naquele momento foi consumado. Jesus cumpriu tudo aquilo que era representado no templo, no tabernáculo, antes, no templo. O sacerdote fazer tudo aquilo. Jesus foi lá e ele cumpriu. Por isso diz aqui, consumado. Jesus é a consumação. Né? Quando ele morreu na cruz, ele consumou tudo aquilo que era preconizado profeticamente através
das cerimônias que eram feitas, e ele opera através disso aquilo que era feito simbolicamente ali. Quando era feito um sacrifício, como disse aqui no começo do capítulo, né, o sacerdote se compadecia eternamente, tanto dos ignorantes quanto dos errados. Ele fazia aquele papel intercessório, né, e ele impunha as mãos sobre a vítima ali, o animalzinho que ia ser sacrificado. Ele transferia os pecados, a culpa do pecado, simbolicamente, da pessoa pecadora sobre aquele animalzinho inocente. Agora se consumou. O inocente foi definitivamente sacrificado. Inocente por quê? Sem pecado, sem culpa. Então, ele absorveu os pecados daqueles que se achegam a ele, aqueles que creem. Vamos lembrar que o pecador tinha que ir lá levar o animal. Agora não tem mais isso. E aquilo, o perdão não era assim cabal, porque se aquele mesmo pecador que trouxe um animal hoje pelos seus pecados, ele poderia pecar novamente amanhã ou depois, né? E por uma razão específica ele trazer outra vez. O próprio sacerdote tinha que fazer sacrifício pelos pecados do povo e pelos pecados dele mesmo, religiosamente. Todo ano tinha aquela cerimônia, ele tinha que operar aquele sacrifício pelos próprios pecados dele, sacerdote. Não era fazer uma vez e está consumado. Mas Jesus, sim. O sacrifício de Jesus é definitivo. Aqueles sacrifícios nunca garantiram salvação eterna para ninguém. Agora, o sacrifício de Jesus garante. Então, a gente vê aqui, ele é a consumação, ele é o cumprimento de tudo aquilo que era dito, tudo aquilo que era pregado, anunciado antes. Ele é a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, ou seja, aqueles que confiam nele, que veem ele, que creem nele, verdadeiramente. Jesus disse, aquele que crê em mim, ele faz o que eu digo, né? Ele cumpre. Nós vemos isso contido. Né? O verdadeiro discípulo é aquele que realmente obedece a Jesus. Se ele não obedece é porque ele não crê. Aí ele vai voltar, irmãos, nesses versículos finais, a questão do Melquisedeque. Eu já tinha citado isso antes, no capítulo 2, cita aqui no capítulo 5, no versículo 6, aqui ele retoma isso. Então, ele vai focar nessa questão. Olha, o sacerdócio de Jesus é diferente porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Olha lá, versículo 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, com base no Salmo 110 lá, que a gente leu agora há pouquinho. Ele diz, do qual, ou seja, desse Melquisedeque, muito temos que dizer, de difícil interpretação. Mas por que difícil interpretação? Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, fora da sequência do nosso estudo, no domingo à noite, domingo passado, a gente focou aqui em algumas exortações do livro de Hebreus, né? E aqui nós temos uma delas. Essa exortação é pelo fato de eles terem sido negligentes com a palavra de Deus. Então, aqui contextualizando, hoje a gente
aproveitando que está vendo todo o capítulo, a gente vai contextualizar um pouquinho melhor para finalizar, tá? Para desfechar. Mas ele está dizendo, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós temos muito a aprender através da figura de Melquisedeque, mas vocês não atentaram para isso. Sabe por quê? Porque vocês foram rasos em buscar entender a palavra de Deus. Vocês leram, mas não deram muita importância. Irmãos, quando nós não damos muita importância, nós perdemos tesouros preciosos que estão contidos na palavra de Deus. Nós ficamos só naquelas coisinhas básicas. Ou ficamos, às vezes, tem gente que em vez de se ater à Bíblia, fica querendo achar pelo em ovo. Sabe o que quer dizer essa expressão, né? Fica querendo achar coisas que não interessam, que não levam a nada. E coisas que têm ensinamentos contidos. Peraí, lá em Gênesis fala de Abraão, do encontro dele com esse homem. É uma figura misteriosa esse tal de Melquisedeque. Não fala nada ali no Pentateuco dele. Ele era o quê? Rei. Todo rei que a gente vê nos registros históricos, ou na Bíblia mesmo, ele tem uma linhagem, uma hierarquia, uma hierarquia não, desculpa. Como que chama mesmo? Fugiu o termo. Hã? Genealogia, que leva a genealogia, a origem dele, né? De quem ele vem, é o termo que a Bíblia usa, mas, vamos dizer assim, é o rei tal, né, que gerou tal. A gente vê lá, o livro dos reis, por exemplo. O rei tal viveu tantos anos, gerou tantos filhos e filhas, e gerou fulano, esse reinou por não sei quantos anos, e gerou não sei quem, né? Em linhas gerais, a gente vê isso. De Melquisedeque, não fala nada. Não tem registros. Então, nós vamos ver, no capítulo 7, ele fala sobre essa questão. A própria Bíblia não se importa em dizer a origem. De onde surgiu esse Melquisedeque? Só fala que Abraão estava vivendo ali, teve um conflito entre vários reis, né? Aquele conflito de 5 reis contra 4. Abraão foi lá, intercedeu com seus homens, foi lá, recuperou os tesouros daquelas cidades que foram saqueadas, trouxe o sobrinho dele de volta, e ele deu o dízimo para esse tal Melquisedeque. E não fala mais nada dele. O que fala é que esse Melquisedeque, o nome dele, traduzindo, é Rei de Justiça. Então, é um nome interessante. Fala que ele era rei, mas fala que ele era também sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ele exercia um sacerdócio não entre os israelitas, porque os israelitas nem existiam. Vamos lembrar, israelita ia surgir de Israel, que era neto de Abraão, que é contemporâneo dele. Só para a gente ver. Mesmo assim, não foi a partir do momento de Jacó, Israel, né, que teve o nome mudado para Israel depois, que já surgiu a nação de Israel. Não, muitos anos se passaram até que da descendência de Jacó surgisse Israel. Então nós temos aqui um sacerdote muito antes dos outros sacerdotes, não ligado a isso. E um sacerdote que vem assim, por assim dizer, do nada. Mas será que ele mesmo se autoproclamou sacerdote? Não pode, né? O que nós vemos é que Abraão reconheceu o sacerdócio dele. Ainda para completar,
esse Melquisedeque, rei de justiça, ele era rei de uma cidade chamada Salém, né? Na nossa pronúncia, Salém seria alguma coisa mais ou menos Shalem. Shalem vem de... Tem uma palavra que usam muito aí no meio gospel. Shalom, né? Saudação, que na verdade é do hebraico. Quer dizer paz. O nome dessa cidade era Paz. Cidade de paz, lugar de paz. Segundo se entende, Salém, ou Shalem, é a mesma que veio mais tarde ser Jerusalém. Jerusalém. Tá? Seria essa mesma cidade. É o que se acredita. Mas é interessante, né? A figura desse rei. Mas o autor de Hebreus, só para a gente concluir hoje, ele está dizendo: olha, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A respeito de quem tem coisas muito importantes e interessantes para a gente aprender. Temos muita coisa, mas é de difícil interpretação. Por quê? A gente não colocou atenção nisso. Vocês se fizeram negligentes com a palavra e não atentaram para isso. Vocês não enxergaram que esse homem, relatado nas Escrituras, tanto por Abraão como depois lá nos Salmos, reconhecido, vocês não atentaram para o que Deus estava ensinando através dele. Então, aqui a gente vai migrar para o capítulo 6, que é todo exortação a respeito dessa questão. Vocês não prestam atenção. Vocês não estão agindo com zelo, vocês estão sendo negligentes com a palavra de Deus, tá? E aí, no capítulo 7, depois dessa bronquinha aqui, né? Ele volta para falar do Melquisedeque, tá? Aí a gente vai ver com mais detalhes a respeito disso. É isso, irmãos. Então, como eu disse na semana passada, nós precisamos tomar cuidado para nós não sermos dignos de sermos acusados de negligência para com a palavra de Deus. Até porque nós perdemos muito com isso. Nosso zelo na palavra de Deus é importante para a gente crescer no conhecimento, não ficar nas coisas rudimentares, nas coisinhas básicas. A nossa alma é alimentada à medida que a gente vai conhecendo mais das maravilhas de Deus e das maravilhas que Ele revela através da sua palavra. Nós vamos conhecer mais de Cristo. Não adianta a gente cantar mais de Cristo eu quero ter, se a gente não cantar isso de coração e se a gente não buscar mais dele. Certo?